Muito bom dia, irmãos. Graças e paz a todos, em nome de Jesus Cristo. Que bom que estamos reunidos em nome de Jesus, viemos adorá-lo, viemos celebrar a nossa salvação, viemos nos colocar no seu altar. E eu queria lembrar algumas coisas da nossa igreja, e eu vou começar pedindo ao pastor Tiago que ele tenha uma lembrança boa, e ele vai falar uma coisa importante já de início. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos ter o nosso almoço. O valor é R$10 ali, e a gente precisa, é um apelo, a gente precisa do apoio dos irmãos. Então, por favor, não vá embora, dê sossego lá em casa hoje, né? As panelas não precisam trabalhar, deixe que as panelas já estão trabalhando aqui, e vocês, por favor, ajudem a gente. R$10 vai ser o valor do nosso almoço. E o segundo aviso é do nosso retiro de jovens e adolescentes. O valor do retiro é um valor de R$120, mas a gente quer muito que todo mundo participe. Vai ser um momento de integração, um momento da gente passar todos os projetos, o que está acontecendo, o que vai proceder durante um ano. Então vai ser muito bom para a integração e, claro, para a espiritualidade do pessoal. A gente tem trabalhado todo um programa para trabalhar a espiritualidade do nosso pessoal, a nossa busca em relação à vontade de Deus. Então, eu conto com o apoio de você jovem, você pai, para que não deixe de investir nesse momento no seu filho. Incentive o seu filho, não deixe com que isso aconteça, de deixar o retiro acontecer e o teu filho não participar. Invista na espiritualidade do teu filho. A gente vive num mundo de tanto relativismo e a gente precisa ter certezas bem fundamentadas no nosso coração, e eu conto com você pai, com você jovem, com você adolescente. Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, nós vamos realizar a partir de amanhã, segunda-feira, até sexta-feira, de 7 às 8, a nossa segunda jornada matutina de oração. Nós vamos orar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de 7 às 8. A primeira jornada nossa foi na primeira semana do ano, e agora nós estamos fazendo logo no início do segundo trimestre do ano. E nós queremos convidar você, talvez você não possa vir todos os dias, mas quem sabe possa vir 1, 2 ou 3, e vamos terminar essa jornada no sábado, às 9 horas, de 9 às 10, com o nosso culto de oração em favor da nossa santificação, do nosso crescimento espiritual. Então convidamos todos os irmãos, amanhã, segunda, até sexta, às 7 horas. Também lembrando que nossas crianças estão desde sexta-feira participando do seu acampamento infantil. Está sendo muito bom, mesmo com chuva, eles estão tendo momentos muito especiais, e eles retornam hoje por volta das 15 horas, 3 horas da tarde. As crianças estarão aqui no nosso templo. E também quero lembrar aos irmãos, os irmãos olharem para os 4 primeiros bancos dessas filas do meio. Nós estamos já, os irmãos aqui, usufruindo da nova bancada da igreja. É a primeira leva de um grupo de outras levas que virão com os bancos, os novos bancos, os bancos acolchoados, os bancos mais confortáveis, mais bonitos. E graças a Deus, irmãos, pela fidelidade dos irmãos, com a ajuda dos irmãos, com a fidelidade dos irmãos que têm nos ajudado com ofertas para a nossa construção, ofertas para o nosso banco. E só lembrar aos irmãos, nos bancos, nas bancadas, os irmãos podem encontrar envelopes como esse, campanha para os bancos, e se o irmão assim desejar, pode ofertar. Nós ainda esperamos mais bancos. Nós vamos trazer daqui a algumas semanas um protótipo do banco que vai ficar na galeria. E então os irmãos
da galeria vão experimentá-lo, porque ele é confeccionado de uma maneira diferente desses bancos que vão ficar aqui embaixo. E então nós vamos deixar lá para os irmãos experimentarem, falarem um pouco dele, e vamos ficar algum tempo, porque só depois de terminarmos todos os bancos da nave é que começarão a ser feitos os bancos da galeria. Então, ótimo por isso. E quero lembrar aos irmãos, por último, da nossa programação de domingo de Páscoa. No domingo que vem, nós vamos celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Pela manhã nós vamos ter um culto cantado, e os 2 cultos serão alusivos às 7 palavras da cruz. E pela manhã um culto cantado, em que nós vamos refletir sobre essas 7 palavras. À noite, o coro angelical, o madrigal, a orquestra da igreja e o grupo de teatro apresentarão, então, o musical alusivo às 7 palavras da cruz. Então, a sua presença é importante. Nós temos à disposição convites. Esses convites ficam aqui no nosso envelope. Você pode pegar quantos estiver disposto a distribuir e convidar os nossos amigos. Por último, irmãos, eu queria fazer menção a 3 irmãos da nossa igreja. O primeiro, irmão Ronald, que não é membro de nossa igreja, mas é esposo de uma diaconisa da nossa igreja, irmã Cláudia. Ele está internado na UPA, ele está necessitado de ser internado num hospital, um CTI de um hospital. Ele está aguardando vaga, e ele não foi para o HCP porque estava sem urologista lá. Então, há expectativa. Enquanto isso, nós precisamos ajudar essa família. Se você puder ser um voluntário que ajude a ficar com ele lá. Hoje nós temos um voluntário lá, o Gabriel Camargo está lá com ele, ajudando a família. E precisamos de outros irmãos que possam fazer um rodízio para ajudar no tratamento dele, no acompanhamento dele. Outro irmão querido nosso, o irmão Manuel Estulano, ele já está há 1 semana internado no Hospital das Clínicas, e segundo os médicos ele ainda vai ficar lá uns 10 dias. Ele está fazendo uma série de exames, e queria que os irmãos orassem pelo nosso querido irmão Manuel Estulano. E a irmã Zenilda Peçanha, mãe da Débora Rachid, será operada na próxima quinta-feira que vem e deve ser alvo das nossas orações. Tá bom? Você já cumprimentou quem está aí perto de você, já estendeu a mão, já... É isso mesmo. Que você já cumprimentou aí, deu um bom dia aí aos amigos que estão próximos. Eu quero, antes de terminar esse período, lembrar, os irmãos estão recebendo essa folhinha do Departamento de Ação Social, o dia 1º domingo de março. É só para ver se vocês estão prestando atenção. 1º domingo de maio, quem falou março aqui? 1º domingo de maio é o Dia Batista de Ação Social, e nós já temos feito alguns anos, 10 anos, nós levantamos, pedimos aos irmãos que nos ajudem, trazendo dessa vez biscoitos e leite em pó, quantos você quiser, para o ministério da igreja junto a crianças carentes. Se você puder trazer no 1º domingo de maio, Dia Batista de Ação Social, isso como oferta, ou biscoito, ou leite em pó, ou os dois, aquilo que você quiser trazer, você irá abençoar um grupo de crianças carentes com as quais a nossa igreja trabalha, tá bom? Então fica aí o pedido do Departamento de Ação Social. Vamos dizer aos amigos que nos visitam,
Os amigos que nos visitam, por favor, podem ficar de pé. Quem está nos visitando aí, eu queria identificar os amigos que estão nos visitando aqui, ó, aqui na frente, ó. Anderson, de Brasília, ministro de música. Então está aí, prazer, uma alegria muito grande a sua presença, meu querido. Deus abençoe. Outros irmãos, amigos, são todos muito bem-vindos. Vocês já se cumprimentaram? Vamos curvar nossas cabeças agora, preparando o nosso coração para o culto que viemos prestar ao Senhor. Unidos no corpo de Cristo. Esse é o tema do nosso culto pela manhã. Somos a igreja do Deus vivo, glorifiquemos ao Senhor com as nossas vidas. Vamos nos levantar e vamos juntos ler o Salmo 148, 13 e 14. Vamos ler em uníssono? Leiamos todos. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos seus filhos, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Vamos cantar. A
Salmo 91. Leamos. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Cantemos. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus, ao amor que nos faz irmãos, e o Espírito que habita em nós. Ao bom Deus está por fazer a este povo a quem muito quer ver. Sua graça Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, que reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, que reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus, ao amor que nos faz irmãos, e o Espírito que habita em nós. Algo bom Deus está por fazer a este povo a quem muito quer ver. Sua graça Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Irmãos, vamos sentar. Vamos sentar. Eu quero, antes de orar, eu queria convidar aqui Rotilde, que vai cantar, mas hoje eu quero chamar aqui irmão Lauro Caldeira. Irmão Lauro hoje está completando 80 anos de vida, é o pai da Rotilde. E a vida do irmão Lauro é um milagre. Ele foi criado numa igreja. Foi isso, irmão Lauro? Com pais piedosos. Depois a vida fez com que ele se afastasse da igreja, andasse por caminhos muito difíceis. Ele um dia me contou a história dele, eu não acreditei. Esse homem tão pacato assim, ele disse que deu muito trabalho, não é? Sua esposa orou por 32 anos pela sua conversão. E a minha grande alegria foi que, assim que eu cheguei aqui nessa igreja, num culto, num domingo à noite, ele estava fazendo um trabalho aqui de serralheiro, que ele é no nosso templo. Ele veio participar de um culto e Deus tocou o seu coração e ele se converteu. E hoje a gente está celebrando esses 80 anos e é o Rotilde que vai orar agora
agradecendo a vida do pai e agradecendo a vida dos outros aniversariantes que estejam dessa semana, que estejam aqui, por favor, podem vir? Podem? Me ajudem aí, se vocês acharem outros aí nessa relação grande de aniversariantes que nós temos. Irmão Mário também vai fazer 80. Nós temos aqui, vamos fazer um quinteto aqui de 80, tá? Só, irmão Mário, ó, o irmão Paulo já está ali, olha, nós vamos fazer um quartetão aqui, grandão aqui, vai ser maravilhoso, irmãos. Então, estão chegando aí esses irmãos, olha, a turma que está aí completando anos, nós queremos agradecer. Rotilde, vamos orar ao Senhor. Segura aí, aniversariante. Ela é aniversariante? É aniversariante, tá? Pai querido, Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Porque, Senhor, como é bom saber que a vida vem de ti, Senhor, e que o mais importante é dedicar a vida a ti, Senhor. Porque o que, Senhor, ganhamos nesta terra, Senhor, é viver aqui, Senhor, o teu céu, Senhor. Senhor, que tu possa, Senhor, abençoar essas vidas aqui, Senhor, cada um aniversariante, Senhor, meu Pai, ó Pai, que tu abençoe e dê saúde a ele, todos os demais, os timários, Senhor, todos que estão aqui, Senhor. Tu sabes, Senhor, o nome de cada um, Senhor. Eu também sei, mas às vezes eu esqueço, tu sabes, Senhor. Mas, Senhor, que tu dê saúde, que tu dê sabedoria, Senhor, que eles possam ser exemplos para nós, Senhor, que eles possam ter palavras boas, Senhor, que eles possam, Senhor, ser abençoados, Senhor. Guarde, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque tu tem poupado a vida, Senhor, deles, ó Pai. E que muitos anos eles ainda venham, Senhor, te agradecer, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Deus abençoe. Hoje convide a gente para o bolo, tá bom? A proposta final, com seu sacrifício salvar-se o bem mais precioso das garras do mal. Mais nobre ser se fez homem, morreu porque amou o seu algoz opressor. Aceitou o seu destino de Marte na cruz, concluiu seu plano redentor. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho, a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal. Deus nos resgatou. Subjugava o santo Cordeiro, era o nosso pecado. Seu rosto disforme, ferido, marcado, exclamava: está consumado. De volta ao Pai, o Filho saudoso mostra as cicatrizes nas mãos. E voltando seus olhos à terra, ele diz: os meus filhos têm salvação. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho, a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal. Deus nos resgatou. Oh,
Unidos no corpo de Cristo, somos a igreja do Deus vivo, coloquemos as nossas vidas nas mãos de Deus. Nós vamos fazer responsivamente a leitura do Salmo 65, versículos 2, 5 e 8. Leamos, pois. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o caminho dos mares, o caminho de suas ondas e o tumulto das nações. Vem os habitantes das terras distantes, diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, desperta as canções de alegria. Esse é o momento. Não estão lendo tudo. É um momento de intercessão e dedicação. Esse é um momento de intercessão, esse é um momento de dedicação a Deus dos nossos dízimos e ofertas como expressão de reconhecimento da sua soberania em nossas vidas, da sua bondade também. E eu vou fazer um convite, nós vamos nos levantar, os que puderem, para cantar, e se você assim o desejar, você virá à frente e dedicar os seus dízimos e ofertas. Mas talvez você tenha chegado aqui também com alguma coisa no coração que você queira lançar sobre Jesus, uma ansiedade, alguma necessidade, algum problema que está tentando trazer uma preocupação ao seu coração e você quer lançar sobre Jesus. Eu quero convidar você, enquanto cantamos, venha. Se você vai dedicar a Deus os seus dízimos e ofertas, dedique e depois fique aqui à frente e depois nós vamos orar. Vamos nos levantar todos os que puderem, vamos. Então vamos cantar louvando ao Senhor. Oh
Vamos orar. Pai, como é bom podermos ter um Deus tão grande, tão poderoso, tão forte, que é o nosso grande aliado, que está conosco e é por nós. E se tu és por nós, quem será contra nós? Se tu és por nós, tu lutas as nossas lutas, tu estás à frente de tudo aquilo que nos acontece, e tu vais adiante, ó Deus, abrindo e fechando portas, tu vais adiante, ó Deus, permitindo ou não permitindo que alguns problemas adivinhem as nossas vidas. E se o Senhor permite provações, se o Senhor permite tentações, nós temos a tua promessa, que tu não permites algo além das nossas forças. Quando é muito forte para nós, o Senhor nos dá uma saída, assim como o Senhor fala na tua palavra. Obrigado então, Senhor, porque as provações, quando vencidas, nós nos tornamos mais maduros, nós nos tornamos mais firmes na fé, nós nos tornamos mais experimentados nas lutas, e nós nos tornamos mais capazes a enfrentar outras adversidades da vida, porque vivemos num mundo mau e vivemos num mundo dominado pelo pecado, e nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes não há outro jeito, nós enfrentamos provações. Mas obrigado, porque o Senhor está conosco, o Senhor é Deus forte. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, nas nossas lutas, fazemos menção do Senhor nosso Deus. E ó Deus, aqui estão os teus servos queridos, nossos irmãos em Cristo, alguns passando lutas tremendas, outras passando, ó Deus, por momentos difíceis, mas eles chegaram até o teu trono de graça, dizendo, ó Deus, nós confiamos no Senhor, nós queremos, ó Deus, descansar no Senhor, Jesus, porque cuidado de nós, e Ele é o nosso intercessor, Ele intercede pelas nossas almas, Ele se interessa por nós. O Teu Santo Espírito também faz uma obra maravilhosa, Ele com gemidos inexprimíveis, que só o trono da graça entende, Ele consegue traduzir fielmente, fidedignamente, tudo aquilo que vai dentro do nosso coração, querendo, ó Deus, se transformar em ansiedade, e lança sobre o Senhor e sobre o seu trono, o teu trono bendito. E é por isso, Senhor, que nós continuaremos confiando no Senhor. Na presença do Senhor, diante do Senhor, com o Senhor ao nosso lado, nós temos esperança. Quando o Senhor peleja por nós, nós sabemos que nós seremos vencedores. Quando a palavra do Senhor fica à frente da nossa mente e do nosso coração, a tua palavra produz, ó Deus, paz no nosso coração. E, ó Deus, nós queremos descansar no Senhor. Nós queremos confiar perfeitamente no Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, a termos uma fé robusta, forte, firme, que não se demove diante das circunstâncias adversas. E dá-nos a alegria, ó Deus, de vermos o Teu agir em nossas vidas hoje, como já vimos no passado. E muito obrigado, porque se Tu foste capaz de enviar Jesus, Teu Filho amado, para morrer por nós, nós temos a certeza de que o Senhor é capaz de fazer muitas outras coisas em nosso favor, porque o Senhor nos ama e cuida de nós. Queremos descansar nisso e colocar tudo debaixo do Teu altar,
pedindo a tua bênção. Oramos também, ó Deus, dedicando ao Senhor esses dízimos e ofertas, e queremos que tu os receba, ó Deus, como expressão da nossa gratidão e louvor ao Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Queira Deus abençoar os irmãos, veja Deus fortalecer a vida dos irmãos. Vamos ouvir a mensagem musical, irmãos. Lembrai-vos das maravilhas que o Senhor nos fez e dos juízos de seus lábios e dos prodígios de suas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu, que o seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos do que o mundo insiste em suprimir, deliberadamente esquecer, com sua hábil interpretação.
Abril é o mês da IBD, nós estamos falando sobre unidos no corpo de Cristo. Somos a igreja do Deus vivo e precisamos, com compromisso, refletir Cristo. Você pode abrir comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, e eu queria ler os versículos 10 a 13. 1 Coríntios 1, de 10 a 13. Vamos nos levantar, os que puderem? Vamos. Olha aí ao seu lado, aí, veja se tem alguém sem Bíblia aí, para que você possa partilhar a sua Bíblia com essa pessoa, para que ela possa acompanhar a leitura. 1 Coríntios 1, de 10 a 13, eu leio na Nova Versão Internacional. Diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Queira Deus abençoar a sua palavra. Sente-se, por favor, deixe a sua Bíblia aí aberta. Por que unir-se à igreja local? Seria uma das perguntas mais imbecis há 3 décadas atrás. Mas hoje essa é uma pergunta relevante. Por que unir-se à igreja? Por que se tornar membro da igreja? Por que participar da vida da igreja? Porque nós vivemos hoje numa época de descompromissos. As pessoas não querem ter compromissos institucionais. As pessoas temem compromissos. E não é sem razão, eu disse isso alguns domingos atrás, que o IBGE apontou em 2008, preste atenção, em 2008, que 3,8% dos brasileiros se declaram evangélicos não praticantes. Preste atenção. Eles são evangélicos, mas eles se dizem evangélicos, mas eles não, pode mudar aí, não praticam o evangelho. É possível uma pessoa ser evangélica se não pratica o evangelho? Meu filho ontem à noite me mandou uma coisa no WhatsApp, que era um grupo de homens com armas, AR-15, aquelas armas, eram traficantes de um morro, que espalharam do morro, tiraram do morro todas as pessoas, todos os grupos não religiosos que não fossem evangélicos. Eram traficantes evangélicos. É possível ser traficante e evangélico? É possível? Você está entendendo? Alguém disse uma frase que é muito interessante, que nós estamos vivendo uma época de amores líquidos. Eu não sei o que é amor líquido não, mas escapa da mão. Se é líquido, escapa da mão. Os relacionamentos que nós temos hoje não têm consistências, eles são superficiais. Isso me faz lembrar, no âmbito comercial, fala-se de uma palavra terrível chamada obsolescência industrial. Pastor, que palavrão é esse? Obsolescência, sabe o que é? A sua avó, anos atrás, comprou as primeiras geladeiras que vieram importadas e elas duraram 34 anos, 40 anos, e elas deixaram de usar a coisa porque passaram para outros e compraram uma geladeira nova. Quem aqui teve geladeira que durou uns 20, 30 anos? Aí, ó, tem gente levantando aí. Né? Não vou dizer a idade dessa turma, não. Tudo gente nova, tudo gente novinha. Mas eu lembro
na minha casa mesmo, uma geladeira durou mais de 30 anos, tá? Mais de 30 anos. Máquina de lavar que durava 50 anos, pasmem. Hoje a indústria faz um liquidificador para durar 3 anos. Se o seu liquidificador já dura 4, você é um herói. Por quê? Porque ele tem necessidade de vender novos liquidificadores. Se você compra um liquidificador e ele nunca estrangalha, ele nunca fica fora de uso, caramba, como é que ele vai produzir mais liquidificador? Então ele faz uma coisa para durar um determinado ano. E depois não há peça para repor, não há uma série de coisas para repor. Isso é estudado, isso se chama obsolescência industrial. É exatamente essa indecência toda que eu estou falando aí. Tá? Agora preste atenção. Isso se reflete hoje nos relacionamentos. As pessoas entram e saem facilmente das instituições. Elas não possuem fidelização. Enquanto uma determinada igreja for interessante, elas ficarão lá. Enquanto ela apresentar algumas atrações que são interessantes, ela ficará lá. Mas logo que encontrem uma prateleira melhor, com ofertas mais atraentes e acessíveis, não hesitarão em mudar de domicílio. E o mesmo acontece nos nossos relacionamentos, no casamento, por exemplo. Hoje os relacionamentos no casamento são frágeis e tênues. Casou, complicou, separou. Eu tenho acompanhado pessoas que saem do casamento simplesmente porque, eu não quero mais. Eu cansei, eu não quero mais. Ou seja, pessoas cujos seus afetos foram desligados. Presta atenção, afetos desligados, porque querem liberdade para viver. Compromisso que um casal hoje assume diante de um altar ou diante de Deus, não possui o menor sentido para eles. Tá? Não existe sentido maior para eles, eles não ligam para o compromisso que eles assumem, e essa geração é assim. E quais são as causas mais normais do afastamento dos crentes da igreja local? Em primeiro lugar, por que as pessoas estão se afastando das igrejas? Em primeiro lugar, teologia equivocada. Muitas pessoas hoje creem que Cristo sim, igreja não. Muitas pessoas sequer acreditam que é necessário ter um envolvimento com uma igreja local. Muitos defendem o princípio de que elas podem ser crentes sem estarem vinculadas a um corpo local. Creem na igreja invisível, na ideia do reino de Deus, na igreja universal, mas são reticentes quanto ao envolvimento com uma igreja visível, concreta, tangível, geográfica e histórica. Preste atenção. Das 115 vezes que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, 92 vezes é referência a um corpo, um grupo de irmãos que se reúne num lugar. Das 115, 92 vezes, a expressão é um grupo de crentes, tementes a Jesus Cristo, submissos a Jesus Cristo, que se reúnem com frequência num determinado lugar. Então, irmãos, as pessoas ficam hoje míopes teologicamente e por isso elas dizem, não, igreja não é importante. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção, Deus chamou o seu povo para esse envolvimento corporal. E Paulo fala, num só espírito, todos fomos batizados num só corpo, que é aquele corpo da igreja total, mas a igreja que se manifesta num lugar onde você está. Em segundo lugar, a grande comissão, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar
todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, pressupõe uma igreja. Sabe por quê? Porque é preciso discipular, é preciso cuidar, é preciso guardar, é preciso batizar. E se não há um corpo histórico no qual os chamados passassem a voltar, porque esse tipo de espiritualidade em que você é crente, mas você não tem compromisso com a igreja, não faz você se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não conheço, já estou falando isso três vezes aqui, eu não conheço um crente cheio do Espírito Santo fora da igreja. Eu não conheço uma família que produza crentes consagrados que estejam fora da igreja. Não conheço. Com toda a crítica que você pode fazer à igreja, esse tipo de espiritualidade não causa impacto bíblico nas futuras gerações, e você não transmite a sua fé eficientemente para os seus filhos e para os seus netos, e vai acabar todos eles completamente mundanos, sem conhecerem Jesus Cristo, sem terem uma experiência pessoal com Ele, e vai ser impossível você encontrar os filhos dos seus filhos temendo a Deus, como nos diz o Salmo 78. Outra coisa, por que as pessoas não querem ir à igreja? Primeira coisa que eu falei para os irmãos, foi que essas pessoas têm uma teologia errada, e elas dizem, Cristo sim, igreja não. Mas a segunda é o medo de compromisso. Essa segunda razão fazem as pessoas se desviarem das igrejas, das comunidades. Nós vivemos numa época de autonomia, busca de autonomia, de independência, e você está ligado a uma comunidade implica em permitir que outros eventualmente tenham autoridade espiritual sobre você para dizer, meu irmão, você está errado, não foi isso que Jesus lhe ensinou. Meu irmão, olha aqui o que a Bíblia diz. E você, muitas vezes, estando ligado a uma igreja, muitas vezes vai ser exortado com amor, vai ser admoestado, vai ser repreendido, vai ser encorajado também, e até mesmo disciplinado. Mas as pessoas com a mentalidade pós-moderna, com a mentalidade de hoje, sem o entendimento do princípio bíblico de submissão às autoridades, jamais se subordinarão a isso. E lá em Hebreus 13, versículo 7, está lá, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Será que este pensamento bíblico é relevante aos nossos dias? Não, as pessoas dizem, isso está fora de moda, isso é antiquado. Que o quê? Me submeter a quem? Que me submeter o quê? Não me submeto nem a meu marido, não me submeto nem a minha esposa, vou me submeter a quem? Só o novo nascimento pode nos levar à mentalidade de servo e submissão. Só quando nos convertemos é que nós nos curvamos uns diante dos outros. Terceira coisa que leva uma pessoa a se afastar da igreja. A terceira razão pela qual as pessoas se desvinculam de suas igrejas é pecado. E hoje a gente não prega sobre pecado. Quando uma pessoa sai da comunhão com Deus, ela começa a se sentir acuada e muitas vezes envergonhada de orar, envergonhada de ler a Bíblia. Ir à igreja torna-se algo desinteressante, justificável. E como pastor, eu tenho observado uma coisa que um pastor amigo disse. Ele disse que ir à igreja não diz muita coisa sobre você. Se você vem à igreja, isso não diz quase nada sobre você. Contribuir também não diz quase nada sobre você e sobre a sua vida. Contribuir regularmente na igreja não diz muita coisa. Mas ele diz uma coisa. Deixar de ir à igreja diz muito sobre você. Deixar de contribuir diz muito sobre você. Ele disse, olha, uma pessoa pode ir à igreja e contribuir por vários motivos. Você pode contribuir por tradição.
Você aprendeu isso com seu pai. Por hábito, por costume ou por medo. Algumas pessoas têm medo, se não derem o dízimo, se não derem as ofertas, quem sabe Deus vai pegá-los pelo pé e vai acontecer alguma coisa com eles. Mas quando a pessoa se afasta da igreja, ele está fazendo uma declaração clara de onde encontra-se o seu coração. Quando você deixa de contribuir, revela também onde você se encontra espiritualmente, porque Jesus nos ensinou, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E se o teu coração não está na igreja, ao ponto de estar na igreja, o seu coração está em outro lugar. É isso. Então, e ele fala uma coisa que ainda complementa, ele diz, olha, a fé que não custa nada, não vale nada. E é por isso que quando nós temos compromisso com Jesus, nós temos compromisso com a igreja, nós temos compromisso com contribuição, nós temos compromisso com uma série de coisas. E o pecado pode dispersar a pessoa, a afastá-la da comunhão. Pessoas que não se arrependem vão lenta e progressivamente se afastando do caminho do Senhor. E Jesus disse, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem anda na luz, torna-se atraído pela luz. O crente, quando se converte, torna-se um bichinho da luz. Ele tem prazer em estar na luz, ele tem prazer em andar com os crentes, ele tem prazer em obedecer a Jesus, ele quer andar perto de Jesus, ele quer agradar Jesus, porque ele se tornou um bichinho da luz. Ele aproxima-se da luz, porque ele não teme que as suas obras sejam arguídas, mas ele quer a claridade da palavra de Deus na sua vida. E a última razão, e eu estou me demorando muito nisso, por que as pessoas hoje se afastam da palavra? Se afastam da igreja, digo. Frustração com a igreja e frustração com a liderança. Conviver em comunidade exige muita coisa de nós. Conviver com os outros exige paciência, exige diálogo, exige perdão. E muitas vezes essas questões não ficam resolvidas nos nossos relacionamentos. Qual é o relacionamento que não sofre desgaste? Eventualmente surgem questões maiores que a pessoa não sabe superar. Eventualmente a pessoa é hipersensível, tipo daquela pessoa não me toque. Então, para uma pessoa tipo não me toque, dificilmente essa pessoa consegue sobreviver à experiência comunitária, da comunhão com os outros, porque dá choque. Os relacionamentos sofrem desgastes, apesar deles gerarem maturidade, deles ajudarem ao ministério do perdão, do exercício da fé e da oração mútua. Algumas pessoas saem da igreja por incompatibilidade com um pastor ou com uma liderança. Não gostam do jeito do pastor. Alguns o acham autoritário demais. Outros discordam da sua pregação. Outros discordam de alguma posição que ele tomou. Razão suficiente para romper com a comunidade e se afastar. Mas por último, antes que vocês digam misericórdia, o Júnior me disse o seguinte, que quem senta ali, quando eu digo, antes que vocês digam glória, tem que dizer, pastor, antes que diga misericórdia. Agora, quem senta aqui, eu tenho que dizer, antes que vocês digam glória, porque estão bem sentados agora, não é? Qual é a última razão? Frieza de coração. Muitas vezes, nada de significativo ou grave acontece, mas começam a surgir na nossa vida displicência espiritual, negligência com as práticas devocionais, nós já não lemos a Bíblia, nós já não temos tempo para oração, as nossas orações são mecânicas, a nossa leitura da Bíblia é muito rápida e é muito pequeno trecho, não temos tempo para meditar na palavra de Deus, e então o quebrantamento, a piedade não são alimentados por nós e o nosso coração simplesmente se esfria.
E apesar desse aspecto pouco considerado, é mais fácil a gente encontrar desculpas justificadas. Então, qual é a sua desculpa? Não, pastor, eu não estou vindo à igreja, que eu não tenho tido tempo, pastor. Eu não tenho tido tempo. Ah, não, pastor, eu não tenho vindo à igreja porque eu estou viajando muito, Senhor. Né? O fato é que o coração, ele está distanciado e desmotivado. A mornidão espiritual, o descaso, o distanciamento começam a matar a fé, começam a matar a espiritualidade muito mais rapidamente do que nós imaginamos. E então, muitas pessoas perderam a sua paixão, estão perdendo o seu primeiro amor, estão perdendo o ardor missionário, se distanciaram da comunidade e agora encontram-se, desculpem a palavra, desigrejados. Caramba, desigrejados é o fim da picada, né, irmãos? Mas é isso mesmo. Pessoas que estão fora da comunidade do povo de Deus. Irmãos, essa divagação toda é para entrar no texto. Pastor, você vai pregar mais 4 horas? Não, vou ser rápido. Esse texto, Paulo faz 4 afirmações sobre o nosso compromisso e o envolvimento que nós precisamos ter com a igreja. E ele faz 4 afirmações. E a primeira é essa: mantenha a unidade. Versículo 10. Vamos ler todos? Rogo-vos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e mesmo parecer. Presta atenção, deixa aí esse texto. Quantas vezes aparece nesse texto a palavra mesma? Mesmo, mesma. Quantas? 3 vezes. 3 vezes aparece mesmo, mesmo. Para se caminhar numa igreja e se comprometer com ela, nós precisamos ter foco comum. A linguagem precisa ser a mesma, a disposição mental deve ser a mesma, e precisamos ter o mesmo parecer. Nós não podemos ficar dividindo ideias e fazendo rupturas, é isso que ele está falando. Segundo lugar, sobre o desejo e a necessidade de nos envolvermos e termos compromisso com a igreja. A primeira coisa que ele diz é essa: nós temos que manter a unidade, manter o foco. Nós temos que manter a mesma disposição da mente, de estarmos submissos uns aos outros, servindo a Deus uns aos outros, cooperando uns com os outros, ladeando uns aos outros, socorrendo uns aos outros. Uma vez eu fiz uma conta de quantas vezes, diretamente na Bíblia, nós encontramos no Novo Testamento a expressão uns aos outros, diretamente. Indiretamente, nós podemos ler várias, eu já li gente botando mais de 80, mas diretamente, uns aos outros, amai-vos uns aos outros, levai a carga uns dos outros, eu encontrei 29 vezes essa expressão. E é isso que ele está falando. Nós temos que ter essa disposição mental de que igreja é envolvimento meu com outros, mesmo que eles tenham ideias diferentes. Temos que botar o foco naquilo que é mais importante e aquilo que não nos divide. Segundo lugar, olha a segunda coisa que ele está dizendo: fale a verdade. Paulo escreve essa carta depois de ter ouvido o depoimento que veio de Corinto ao seu encontro. Eram membros da família de Cloé. Diz o capítulo 1, versículo 11. Vamos ler? Pois a vosso, meus irmãos, fui informado da família de Cloé, de que há tendas entre vós. Preste atenção, esses relatos eram verdadeiros? Porque a família de Cloé estava descrevendo uma situação para o apóstolo Paulo. Será que ela estava falando coisas reais ou estava mentindo?
E é interessante, se vocês prestarem atenção, o apóstolo Paulo vai abordar problemas na igreja de Corinto e ele fala, olha, quem me informou isso foi a família de Cloé. Já perceberam como fofocas e maledicências tentam ocultar a fonte? Fofoqueiro nunca diz, olha, fulano me falou. Ele não diz isso não. A Rosa, a Angélica, o Tiago, o João me falou. Não. O fofoqueiro, ele diz o seguinte, olha, andam dizendo por aí. Olha, eu ouvi dizer. Fofoqueiro é assim, irmãos, tá? Nunca tem fonte. Mas na igreja de Cristo, se você vai contar um problema, tem que ter fonte. Falaram isso, tá? E quando você vai para o sujeito e fala, mas quem disse isso? Ah, não vou dizer por uma questão de ética. Então aprenda. Questão de ética bíblica cristã, se você vai contar um problema, você diz a fonte. É isso. Por uma questão de ética, Paulo diz a fonte. Deu o nome aos bois. Ele disse, olha, a família de Cloé me contou isso. E a melhor forma de destruir um comentário pernicioso, maléfico, pecaminoso, que causa divisão numa comunidade, é dizendo quem falou. Se a família de Cloé estivesse mentindo, eu não queria ficar, irmãos, eu falo assim, que bom não fazer parte dessa família. Porque se elas estivessem inventando ali, a coisa ia ficar muito ruim para elas. Mas antes mesmo de dizermos alguma coisa, é importante observarmos 3 critérios quando alguém nos diz alguma coisa. Primeiro, é verdadeiro? Não é suficiente. Segundo, devo comentar? Essa pergunta é muito importante. Terceiro, mais importante, e se eu comentar, vai edificar? Edifica. Porque muitas vezes você ouve uma coisa verdadeira, essa coisa você é aguçado a comentar, mas se você não comentar, o efeito será melhor, porque ela não edifica, não vai ajudar ninguém, não vai ajudar o problema, não vai ajudar as pessoas envolvidas. Se estas 3 perguntas clarificadoras forem positivas, então você pode dizer as coisas. Às vezes é verdadeiro, mas ainda assim precisamos nos calar para proteger e abençoar as pessoas. Às vezes as 2 primeiras questões, é verdadeiro e devo comentar, mas esbarra numa terceira, não trará edificação para ninguém, vai atrapalhar a fé das pessoas. Então nos calamos por perceber que comentar não ajuda. Então ficamos calados e então nos tornamos sábios, porque a Bíblia diz que até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Terceira coisa desse texto. A primeira é nós termos a preocupação uns com os outros. A primeira fala dessa necessidade que nós temos de vivermos mantendo a unidade, edificando-nos, servindo uns aos outros. A segunda fale a verdade. Em terceiro lugar, esse texto nos diz, assimile a diversidade. Olha o versículo 11 aí na sua Bíblia, 12. Vamos ler ali, ó. Vamos lá? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Irmãos, todos grupos aqui, eles refletem tendências. Nós não temos espaço para analisar cada um deles, mas podemos citar os grupos que estão aqui. Paulo faz parte do grupo dos intelectuais. Apesar de ser um grande teólogo, o apóstolo Paulo, ao contrário do que muitos pensam, não era um grande pregador. E se você quiser constatar isso, é muito fácil.
é indo na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 10, versículo 10. Ou então, na mesma epístola, capítulo 11, versículo 6. Se você quiser saber um pouco mais, você pode ler a experiência de Paulo lá falando em Atos dos Apóstolos e você vai entender isso. Ele tinha um conhecimento muito profundo, a ponto de Pedro reclamar na sua carta em 2 Pedro 3, 15 e 16, que o que ele falava muitas vezes era muito difícil. E toda a igreja tem um grupo de pessoas pensantes, pessoas que gostam de teologia bíblica profunda, pessoas que leem muito, pessoas que são reflexivas nas suas abordagens, gostam de estudar Bíblia, gostam de estudar teologia sistemática, gostam de estudar a história da igreja, gostam de estudar escritores cristãos como Lewis, como Francis Schaeffer, como uma série de outros. Esse era o grupo. E muitas vezes na igreja nós temos esse grupo. O segundo grupo que está aqui era o grupo dos tradicionais, Cefas. Pedro reflete a ala conservadora da igreja, uma ala que tem medo de mudanças. Nem mesmo quando Deus disse para ele que ele precisava mudar, Pedro quis mudar. Você está lembrado? Em Atos, no capítulo 10, Deus quer que Pedro vá pregar à família de Cornélio. E Deus então, Pedro estava em Jope, e quando Deus quer fazer a cabeça de Pedro, que ele tinha que mudar e pregar aos não-judeus, Deus dá-lhe uma visão, e ele vê um avental vindo do céu, e quando ele olha o avental, tem tudo quanto era bicho, chamado de imundo, e Deus diz, mata e come. Ele falou, não, eu sou um judeu ortodoxo, convicto naquilo que eu creio, e eu não vou fazer isso não. E Deus teve que fazer isso 3 vezes, dar essa visão para que ele pudesse mudar. E olha só, algumas pessoas aí dizem que quem tem visão é pessoa espiritual. Pedro teve uma visão, não é porque ele era espiritual não, ele teve essa visão porque ele era muito cabeça dura. Então Deus teve que insistir, eu tenho que ensinar esse cara, vai a primeira vez, segunda vez, terceira vez. E Deus disse, como é que você está chamando imundo aquilo que eu santifiquei? Vai e come. E às vezes, irmãos, Pedro era aquele homem reticente, resistente à mudança. E era o grupo. E qual igreja não tem um grupo desse? Dizem que toda vez que você traz uma ideia nova para um grupo, independente de ser igreja ou não, a priori 14% serão contra. Traga uma ideia nova, 14% dizem não concordo. E vão ficar ali, tá? É isso aí. Então Pedro simboliza isso. E muitas igrejas têm pessoas assim, que não querem que mude absolutamente nada. Apolo simboliza o grupo dos entusiastas. Quem é Apolo nesse cenário? Para conhecermos um pouco sobre Apolo, é importante você ver a narrativa de Atos. E eu cheguei nessa narrativa aí, vamos ler? Chegou a Éfeso um judeu, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras, conhecia apenas o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Irmãos, Apolo era um homem entusiasta. E ele era natural, era Éfeso, era um judeu, chegou a Éfeso, um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Ele era eloquente e era um homem apaixonado, mas superficial. Era um homem apaixonado, mas raso na explicação da palavra de Deus. E precisava ser discipulado. Você já viu pregadores assim? Pregadores apaixonados, empolgados, entusiasmados, mas que ao fazerem determinadas asseverações, você percebe que são asseverações superficiais. E eles precisam de mais embasamento bíblico.
Mas esses pregadores muitas vezes atraem muitas pessoas, sobretudo as pessoas emotivas, que gostam de uma pitada maior de paixão no discurso. E então, elas não consideram muito o que está sendo dito, mas admiram muito a paixão. E então se apaixonam por esse estilo, e é assim mesmo, tá? Esse grupo é um grupo que tinha uma paixão muito grande e queria levar todo mundo e tinha muita vontade de fazer a obra, mas não tinha muita disposição de se aprofundar. Tem virtudes, e tem virtudes muito boas numa igreja. Em toda igreja você tem pessoas assim. Graças a Deus por esses entusiastas que muitas vezes nos dão uns pega para lá para a gente poder, né? Eles muitas vezes estão fazendo a obra de Deus e muitas vezes outros que poderiam fazer melhor não fazem, mas eles estão fazendo. E graças a Deus, irmãos, numa igreja nós temos pessoas assim. Não é que todo entusiasta seja superficial, não vamos, mas algumas vezes nós temos pessoas assim. E por último, nós tínhamos nessa igreja, encontramos em todas as igrejas o grupo de Cristo, super espirituais. E você já está começando a pensar, esse grupo sim, aqui é o grupo mais correto, mas não era não. Esse grupo era aquele que se colocava acima de todos os outros, porque eles diziam, nós não estamos presos a nenhum partidarismo, mas nós estamos acima de todos vocês, nós somos os melhores que vocês. Nós somos os super cristãos, nós somos de Jesus, super crentes, muito orgulhosos, mas que dão muito trabalho com seu orgulho espiritual. E qual é a conclusão que nós chegamos? Nas igrejas nós encontramos esses grupos, mas nós precisamos assimilar a diversidade. As pessoas não são iguais a você, as pessoas não são iguais a mim. Uma vez o pastor Falcão Sobrinho foi falar a uma irmã idosa, que deixou de ir à igreja, porque disse que Satanás tinha pegado a sua perna. E o pastor Falcão agendou um dia e foi lá no aterro do Flamengo, chamou aquela irmã que estava entrevada numa cama, ela disse, não, Satanás pegou minha perna, não consigo andar. E aí, o pastor Falcão, com toda aquela jeito, falou, minha irmã, aqui está, maior o que está em nós do que o que está no mundo, que se somos de Jesus, o maligno não nos toca. Não, pastor, Satanás pegou minha perna, ele não conseguiu nada. Aí o Baltazar, que era seminarista da mesma igreja, disse assim, pastor, posso ir lá falar com aquela irmã? Pode. Aí ele foi lá. E a irmã lá, entrevada na cama, disse para ela, Satanás pegou e tocou minha perna, não consigo andar. Aí ele virou e falou assim, minha irmã, numa terra que tem Xuxa e Luísa Brunet, a senhora acha que Satanás vai pegar logo a sua perna? Vamos levantar. E a mulher achou que a argumentação era boa, no tempo de 30 anos atrás, achou que a argumentação era boa, se levantou e foi tomar um café. E aí quem me contou isso foi pastor Falcão. E ele disse assim, é por isso que nós precisamos de uns Baltazares na igreja. Você vai lá e fala de uma maneira e o sujeito não está aí. Vai lá um outro e fala de uma maneira totalmente diferente. Deus usa aquela pessoa. Nós precisamos conviver na unidade com a nossa diversidade. Você tem mais facilidade de se aproximar de certas pessoas. Outros têm mais facilidade de se aproximar de outras pessoas. Não que nós excluamos uns dos outros, mas há afinidades. E nós temos que entender que na igreja, para o bem da igreja, nós vamos nos associar talvez um pouco mais com uns a quem nós temos afinidades e outros nós não vamos nos estar tão unidos assim, mas nem por isso deixou de ser meu irmão em Cristo. Mas a última coisa que o apóstolo Paulo está falando da importância da igreja, nós temos que entender também a sacralidade da igreja. No versículo 13, o apóstolo Paulo afirma, vamos ler? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura
batizados em nome de Paulo. Esse texto nos leva a compreender a natureza da igreja. Afinal, o que é a igreja? Por que que uma comunidade cristã, local, tangível, é tão significativa e importante? Por que que a igreja local é importante? Por que que nós precisamos estar unidos em uma igreja local? A resposta está no fato de que nós estamos falando da sacralidade, da santidade desse povo. Esse é o corpo de Cristo. A igreja é a expressão histórica de um povo. E é a expressão física do próprio Deus que se revela em Jesus Cristo. É a expressão histórica de um povo que se revela temporalmente num determinado lugar. E essa igreja foi comprada por Cristo. Ele morreu por ela, que a redimiu com o seu sangue e que decidiu que estaria pessoalmente engajado na sua edificação. Estaria ali engajado na edificação da sua igreja. Se perdermos a dimensão da santidade da igreja e olharmos para a igreja apenas como um grupo de pessoas reunidas, sabe, nós vamos perder também a dimensão daquilo que nós somos. Nós somos o corpo de Cristo. E o que devemos fazer? Nós devemos pregar o evangelho a todas as criaturas, devemos adorar a esse Deus, devemos proclamar o seu senhorio, mas devemos levar essa mensagem a todo mundo. Então, por que que eu devo me unir a uma igreja local? Porque, acima de tudo, essa é a recomendação bíblica. Vamos ler todos juntos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Já nos dias apostólicos, havia uma certa corrente que julgava natural deixar de se congregar com os outros crentes. Mas a carta aos Hebreus exorta os membros da igreja a não ficarem distantes dela, não ficarem separados da sua comunhão. E se você é crente, bastaria apenas esse texto, com toda a clareza, para convencê-la a não se afastar da igreja, onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, onde as ordenanças de Cristo são ministradas corretamente, com reverência, e a disciplina bíblica é aplicada. Porque esse povo é o povo que foi comprado por Jesus Cristo. É esse povo que Jesus Cristo edifica e quer que, edificado, crescendo, maduro, ousado no Senhor, pregue a tempo e a fora de tempo. Quer que esse povo o adore em verdade e espírito e o sirva com alegria, servindo também uns aos outros. Por isso, devemos nos unir à igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos levantar, irmãos. Vamos cantar. Esse cântico é um cântico que estamos aprendendo e ele fala da importância do compromisso que temos de ser igreja, corpo vivo. Eterna, infinita, inquebrável, aliança, um compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo, de sua vida e seu amor. Refletindo sua glória, mostrando com a vida
somos um. Seguindo a verdade, somos um. Nós somos um. Vivendo em amor, nós somos um. Nós somos um. Unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um. Nós somos um. No amor de Deus o Pai nós somos um. Nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna somos um. É eterna, infinita, inquebrável aliança, compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um. Nós somos um, vivendo em amor, nós somos um. Nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um. Nós somos um. No amor de Deus o Pai nós somos um. Nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna somos um. Em uma aliança, em uma aliança eterna somos um. Em uma aliança eterna somos um. Vamos orar? Vamos. Hoje à noite, 7 horas, sempre me encasquetei com Pilatos. Você é um cara que, para mim, eu não consigo entender a cabeça de Pilatos. E hoje à noite, eu queria falar sobre as questões de Pilatos, as questões que entravaram Pilatos. São as mesmas questões que fazem a gente se entravar. São as mesmas. Você pode olhar isso. Eu queria provar isso para você. Às vezes nós estamos convencidos de uma coisa certa, mas não tomamos posição. É exatamente isso. O cara disse 3 vezes, não vejo culpa nesse homem. E 3 vezes faz isso e manda crucificar. Vamos entender isso? Hoje, 7 horas da noite. Vamos terminar. Pai, obrigado pela igreja. Quantas vezes o Senhor usou a igreja para nos abençoar? É verdade que às vezes ficamos decepcionados com alguns irmãos. É verdade que às vezes ficamos decepcionados com a liderança. É verdade que muitas vezes ficamos desmotivados. Mas quantos irmãos já foram usados pelo Senhor e se tornaram bênçãos em nossas vidas? Naqueles dias difíceis, dias de desânimo, dias de dúvidas, dias de incompreensão, de solidão, tu colocaste pessoas vindas da tua parte, que foram instrumentos do teu amor, crentes em Cristo, igreja, que foram colocados no nosso caminho para nos abençoar, muitas vezes para nos repreender, outras vezes para nos lembrar de coisas que nós estávamos esquecidos, para nos fortalecer, para nos animar e para, ó Deus, consolar o nosso coração. Que bênção é a igreja. A igreja é essa família da fé, família que é usada pelo Senhor para que cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Muito obrigado pelos irmãos dessa igreja. E, ó Deus, se eventualmente o nosso coração estiver se esfriando, que o Senhor use a tua igreja para que sejamos, ó Deus, outra vez fascinados
pelo teu grande projeto que o Senhor tem desse povo por quem o Senhor morreu e ressuscitou, para que tenha vida em teu nome. E, ó Deus, que saiamos daqui convencidos de que precisamos nos engajar como teu povo, uns com os outros, todos contigo, em adoração, em serviço, em comunhão, atendendo aos desafios da tua palavra, para vivermos como uma família da fé, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, reanimando uns aos outros e nos tornando bênçãos nas tuas mãos, para que o outro que está caindo não caia, para que o outro que está tropeçando não tropece, para que saibamos, ó Deus, em amor, cuidarmos uns dos outros, para que o nome de Jesus seja engrandecido em nosso meio e as marcas da tua presença em nós sejam vistas claramente no nosso relacionamento para a glória do teu nome. É o desejo do nosso coração como teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar, irmãos. Quero lembrar que os jovens hoje estão convidando todos para almoçarem conosco aqui no templo. Que Deus os abençoe a todos.